Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, o conteúdo dessa nossa semana ele é o ciclo trigonométrico, tá? O ciclo trigonométrico, né, o motivo pelo qual a gente vai estudar esse conteúdo é a expansão dos conceitos de seno, cosseno e tangente para ângulos maiores que 90 graus, tá? Então, o motivo é basicamente esse. A gente vai estudar seno, cosseno e tangente para ângulos que podem ser de 170, de 210 graus, para ângulos negativos também, que eu já vou acabar explicando para que serve, tá? E todo esse conteúdo de ciclo trigonométrico, ele se passa na circunferência de raio 1. Vocês podem perceber aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar uma ferramentinha. Essa daqui não vai dar certo, só um minutinho. Podem perceber que daqui desse ponto A até o ponto C aqui, ele tem distância 1. Ou seja, o raio do círculo é 1. Ou seja, qualquer segmento que você pegue aí do centro até o círculo terá raio 1. Tudo bem? E a primeira coisa que a gente vai aprender com relação ao círculo trigonométrico é como que vai funcionar a movimentação dentro desse círculo. Então a gente vai ter uma movimentação de arco que vai ir para o sentido anti-horário. Tudo bem? Então aqui é onde começa a abertura do círculo, esse ponto B aqui. A abertura do ângulo, desculpa. Então a gente vai, a partir desse ponto B aqui, a gente vai abrindo. Tudo bem? E aí o ângulo diz respeito a esse ângulo central, o ângulo central aqui, nesse caso de 61,9. Tudo bem? Então, quando a gente se refere a um ângulo de, por exemplo, 210 graus, ele inicia no B, aí tem essa primeira parada, 90 graus, tem essa segunda parada, mais 90 graus, 180 graus, e anda mais 30 graus. Tudo bem? Seria mais ou menos aqui, 210 graus. Esse valor que está aparecendo aqui, esse 3,67, ele é em radianos, tá? Nesse aplicativo, que é o GeoGebra, ele não tem a opção para aparecer o π, tudo bem? Então ele aparece o valor, tá? No arquivo que eu vou mandar para vocês, que é esse arquivo que a gente está criando junto, vocês podem perceber aqui que eu fiz logo acima uma tabelinha, ó, ângulos notáveis e múltiplos de 90 graus em graus e em radianos, tá? Então tá aqui, 30 graus em radianos pi sextos, 45 graus em radianos pi quarto, 60 graus em radianos pi sobre 3, 90 graus em radianos pi sobre 2, 180 graus em radianos pi, 270 graus em radianos 3π sobre 2 e assim por diante. Então tudo que a gente vai estudar, como está em um círculo de tamanho 1, se você coloca aqui 60 graus, tá? Não entendeu que eu peguei o C aqui. Se você coloca aqui 60 graus, esse 60 graus que está aparecendo, ele significa π sobre 3. Se eu pegar a calculadora aqui, eu pego o π, que é 3,14, e divido por 3, perceba que ele vai dar aproximadamente 1,05, tá? É porque aqui ele só está usando duas casas decimais, então ele já faz o arredondamento. Como o 7 está do lado do 4, ele já arredonda para 1,05. Então esse de azul, esse resultado azul que está aparecendo aí, ele é o nosso radiano, e esse resultado aqui no ângulo central, ele é o nosso ângulo em graus. Tudo bem? Bom, então é basicamente isso. O que a gente tem que notar nessa primeira etapa? É notar que a orientação dele é andar no sentido anti-horário, tá? Então ele começa aqui, o 0 graus, e a abertura começa aumentando para o sentido anti-horário. Então quando a gente fala em 210 graus, a gente se refere a uma abertura desse tipo. Tudo bem?
Então eu vou tirar um print aqui e vou jogar no nosso documento. Vou jogar aqui. Vou tirar só a parte que nos interessa. Só um minutinho. E aí, para vocês que estão assistindo a aula, vou colocar aqui. Essa vai ser a nossa primeira figura. Deixa eu fazer um ajustezinho aqui. Então nós temos aí, na nossa primeira figura, o que a gente pode dizer dela, né? O ângulo inicia no ponto B e anda no sentido e aumenta, né? No caso, a gente pode colocar, aumenta no sentido anti-horário. Nesse caso aqui, esse aumento não precisa nem estar entre aspas, né? Porque ele realmente aumenta. Então ele começa aqui no B e vai aumentando, né? Nesse nosso caso aqui, 210 graus, tudo bem? Então, é basicamente isso, tá? Então, dentro do círculo trigonométrico, o que a gente tem é isso daí, tá? Antes de mais nada, né, a gente vai estender os nossos dois conceitos. O primeiro conceito, né? Posso ter ângulos maiores que 360 graus? Então, basicamente, a gente, quando pensa, né, o que seria um ângulo maior que 360 graus? Né? Seria um ângulo... Não tem como, né? Porque o máximo que dá é uma volta. Mas ele é um conceito, tá? Por exemplo, quando a gente fala em 380 graus, que é maior que 360, que é uma volta completa, a gente está se referindo... Aí vamos voltar lá para o GeoGebra aqui, para o nosso programa, nosso aplicativo. Então ele começa aqui do zero, vai lá 90, 180, 270, chega no 360, correto? A partir do momento em que ele chega no 360, ele começa de novo. Então, para 380, faltam 20 graus. Tudo bem? Então, quando a gente fala em um ângulo de 380 graus, a gente está se referindo a um ângulo basicamente de 20 graus. Há uma outra maneira da gente se referir a um ângulo de 320 graus. Tudo bem? Vou colocar numa outra linha aqui que eu vou dar outros exemplos. Vou chamar de exemplo A. Então, o nosso exemplo B poderia ser, por exemplo, 915 graus. Aí dá uma complicadinha, né? Você vai começar a contar voltas. O procedimento é o mesmo, tá? A única coisa é que você vai ter mais de uma volta. Então vai dar 360. Aí esse 360 mais outra volta dá 720. Então aqui eu tenho o ângulo que eu preciso descobrir é 915. Então eu vou pegar a calculadora, vou lá, 915 menos uma volta, menos outra volta. Então eu tenho mais 195 graus. Então esse ângulo aqui, o ângulo de 915 graus é o ângulo de, quanto que faltou? 195. Então ele passa um pouquinho de 180, mais 15 graus. Seria aqui. Tudo bem? Então é basicamente isso, é bem simples, né? Então 915 graus é a mesma coisa que um ângulo de 195 graus, tá? Um terceiro ponto que a gente precisa abordar é quando o ângulo é negativo, tá? Quando o ângulo é negativo, como que eu vou tratar ele? Menos 30 graus, por exemplo. Se o ângulo no sentido anti-horário ele aumenta,
Para eu ir para o lado negativo, ele iria ao contrário. Então, quando eu tenho um ângulo de... Deixa eu colocar aqui. Quando eu tenho um ângulo de negativo 30 graus, você pega ele e anda 30 graus para baixo. Então, se você anda 30 graus para baixo, como ele tem 360 aqui, então você anda 30 graus para baixo, significa que ele vai parar no 330. Tudo bem? Então, o ângulo de negativo 30 graus significa o ângulo de 330 graus. Tudo bem? É a mesma coisa. Eu vou colocar entre parênteses aqui, vou colocar uma volta completa e mais 20 graus. Só para ficar entendido o que aconteceu aqui. Aqui ficou 2 voltas e mais 195 graus. Aqui ficou como se estivesse andando de trás para a frente. Tudo bem? Eu acho que eu vou até pegar esse cara aqui, ó, e vou tirar um print aqui também e vou jogar no documento, tá? E vou colocar aí quando o ângulo é negativo. Vamos lá. Vou pegar aqui. Então, esse ângulo que eu estou pegando aqui, esse círculo, esse ângulo que está sendo representado no círculo, ele é um ângulo de, pegando a corzinha vermelha aqui, menos 30 graus. Vou tirar esse carinho. Que é igual a um ângulo, aí eu vou colocar o azul aqui, ó, 330 graus. Deixa eu pegar a borracha agora, que aí eu vou tirar essa, senão fica trigésimo e o outro valor aqui que eu não sei falar direito. Vamos lá. Então esse cara aqui que eu tenho é a expressão de um ângulo de menos 30 graus. Essa é a nossa segunda imagem do documento. Só dar uma reduzidinha nele aqui. Tá bom. Certo? Então é basicamente isso. Qual que é um método prático para a gente resolver, né, para não precisar ficar contando uma volta, 2 voltas, 3 voltas e assim por diante? Por exemplo, e se eu colocasse para vocês uma questão do tipo, por exemplo, 10.535 graus, né? É igual quantas voltas, né? Quantos graus? É a mesma. Vocês sabem que cada volta, né, que você anda aqui, 360 graus. Então você vai contar até dar 10.000? Você não vai fazer isso, né? Então o que você faz? Você vai lá na calculadora e faz lá 10.535. Aí cada volta é 360, então você divide por 360. Não se importe com os números decimais que vêm depois, tá? Importe-se apenas por esse 29 aqui. Significa que ele dá 29 voltas, tá? Então aqui você tem um total de 29 voltas. 29 voltas é a mesma coisa que quantos graus? Então, a gente tem aí 29 vezes 360 dá 10.440. Certo? Então vai lá, 10.440 graus. Falta quanto para chegar no 10.535? Daí é só fazer a subtração. 10.535, que é o que eu quero, menos o valor de 10.440. 95 graus. Então, e mais, vamos colocar aqui, 95 graus. Então, esse cara aqui, 10.535, é a mesma coisa que o ângulo de 95 graus. Tudo bem? E é basicamente assim.
essas são as questões iniciais sobre esse conteúdo. Assim, e tinha esquecido de falar, mas para concluir sobre esse conteúdo em si, vamos pensar num ângulo assim, por exemplo, menos 6.070 graus, por exemplo. Espera aí, não abri o editor matemático aqui. Deixa eu abrir. 6.070 graus. Como que eu faço quando o ângulo é negativo? O mesmo esquema, tá? Só que aí, o que que acontece? Como você está lidando com um valor negativo, ele está andando para cá, né? Ele começa no zero, aí ele vai menos 360, menos 720, menos 1080, menos 1000, sei lá, quanto que dá? 760, 1080. Enfim, quantas vezes ele vai dar a volta no sentido contrário até que ele resulte num ângulo de 6.070 graus, digamos assim. Então a gente faz o mesmo procedimento. Pega o 6.070, se você quiser, pode até colocar negativo, assim, digamos assim, tá? Mas não precisa. Pega o 6.070, divide por 360, então você tem aí que ele vai dar 16 voltas, tudo bem? Então você tem 16 voltas no sentido contrário. Ou seja, 16 voltas no sentido contrário significa que ele vai ter andado, cada volta 360 graus, ele vai ter andado 5.760 graus, tudo bem? No sentido contrário. Então, vou anotar aqui só para a gente não perder, né? 5.760 graus. Opa, coloquei errado aqui, coloquei com 0. Tá? E mais, então aí 5.760 e eu tenho 6.070 para andar. Então, eu vou pegar 6.070 menos 5.760, que é a quantidade de graus que você anda à toa, digamos assim. Então, você vai chegar no ponto em que vai faltar você andar só negativo 310 graus. Tudo bem? Ou seja, esse 6.070 graus negativo é a mesma coisa que negativo 310 graus. Tá? E aí você vai pensar de novo. Agora você já sabe que você tem que andar 310 graus. Só que negativo. Então você vai andar 90, 180, 270 e mais 40 graus. Então a gente vai acabar parando aqui. Tudo bem? Então esse valor aqui é a mesma coisa que 50 graus. Opa. Tudo bem? Que é o que falta para dar 360 graus, no caso. E esse conteúdo inicial sobre como que você caminha sobre o círculo, ele é basicamente esse, tudo bem? E aí, só para ficar claro algumas questões, a gente divide esse círculo em quadrantes, tá? E aí, a ordem dos quadrantes é a mesma basicamente para todos, tá? Para tudo, porque a gente começa nesse quadrante, né, andando positivo. Então esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro, esse é o quarto, tá? E aí fechou. Então eu vou aproveitar esse nosso resumo aqui e vou colocar vou adicionar isso, tá? Deixa eu pegar o nosso círculo aqui e vou jogar lá no nosso documento. Deixa eu deletar algumas coisas que não nos interessam. Não nos interessa isso. Esse 1 eu vou deixar, tá? Não tem problema. E vou colocar aqui. Esse cara aqui também não nos interessa. Que é o restinho do meu contador aqui. Esse cara aqui é o meu primeiro quadrante. Só por uma questão de ordem mesmo. Esse cara aqui é o meu segundo quadrante. Ele tá pequenininho, gente, mas ele tá pequenininho porque o meu zoom tá pequeno, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem o tamanho que vai ficar lá. Esse cara aqui é o meu terceiro quadrante.
E esse cara aqui é o meu quarto quadrante. Certo? Então nós temos aí, vou diminuir aqui só para aproveitar a figura. Vou pegar aqui e vou jogar lá no nosso documento, que vai ser o nosso documento usual, digamos assim, de resuminho do que a gente estudou. Então nós temos aí os quadrantes. Eu poderia ter melhorado ali, né? Poderia ter colocado. Deixa eu colocar aqui para ajudar vocês. Eu vou colocar nessa nossa figura, vou fazer um negócio aqui bem legal. Esse cara aqui é o 0 graus, tudo bem? Que é onde começa tudo. Esse cara aqui, ele é o 90 graus. Depois eu tiro esse pedacinho embaixo do 90. Esse cara aqui é o nosso ponto aqui bem certinho. Ele é o nosso ponto 180 graus. Tudo bem? Ia fazer um... Tem uma frase que a ex-diretora que eu tive falava que é preguiçoso trabalha 2 vezes. Eu fui querer fazer uma gambiarrinha ali e não deu certo. Deixa eu puxar aqui, vamos fazer bonitinho, né? Esse cara aqui, 180 graus. Tá? Esse cara de baixo, mais 90 graus, né? Então 180 mais 90, esse cara aqui vai dar 270 graus. E o 360 coincide com o 0 graus. Ou seja, 360 graus e 0 graus eles basicamente param no mesmo ponto. Agora eu vou pegar uma borrachinha, tirar esses símbolozinhos de baixo aqui. Não ficou legal. E vou jogar no documento. Nosso documento de revisão. Basicamente isso, não tem segredo, tá? Deixa eu diminuir o zoom aqui para jogar lá. Então nós temos que a cada 90 graus você divide os quadrantes. Você tem um novo quadrante. Pronto. Fechou. Então esse é o nosso primeiro resuminho, tá? Então nós temos os quadrantes. Se o grau é positivo, vai no sentido anti-horário. Se é negativo, vai no sentido horário, tá? Eu vou até colocar aqui. Eu coloquei aqui de trás para frente. Vou colocar esse de trás para frente entre aspas. Vou colocar assim no sentido anti-horário. Beleza? É isso.